No último vídeo, nós dizemos aqui que o cerco a Israel estava se fechando, ainda que de forma indireta ou por procuração, porque ali o Irã, que estava ainda na retranca, atuava através do Hezbollah no sul do Líbano e norte de Israel. E ao mesmo tempo, com o acionamento daqueles guerrilheiros, os Houthis, que também recebem financiamento do Irã e que estavam praticamente interrompendo a navegação ali no Mar Vermelho, por onde passa 60% da produção mundial de petróleo e 15% da produção comercial. Agora vem o Irã e ataca diretamente, não Israel, mas bases de Israel em diversos países, como a gente vai ver aqui agora. Eu tomo aqui esse material da CNN Brasil para iniciar este comentário. O que diz este material? Guarda Revolucionária do Irã diz que atacou centros de espionagem de Israel no Iraque. Aqui a gente vê a devastação destes centros de espionagem. O importante aqui é que esses centros de espionagem lá no setor ou na província curda, que fica ali no norte do Iraque, ele ficava ao lado, nesses centros ficava ao lado do consulado norte-americano. E o Irã não quis atacar diretamente esse consulado, mas só atacou os centros que eles dizem ser de espionagem do Mossad, que é o serviço secreto de Israel. Isso também demonstrou a capacidade logística do Irã de disparar mísseis balísticos de longo alcance, como é a situação em que ficavam lá aquelas bases que dispararam aqueles mísseis a partir do Irã. E depois da capacidade bélica de que dispõe hoje o Irã para enfrentar inclusive as grandes potências. Então continua o material da CNN Brasil. Mísseis balísticos foram usados para destruir centros de espionagem e reuniões de grupos terroristas anti-iranianos na região esta noite, que foi na noite de terça-feira. Além dos ataques perto da capital do Kurdistão, que é Erbil, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter também lançado ofensiva contra os autores de operações terroristas no Irã, incluindo o Estado Islâmico. Ao menos 4 civis foram mortos e 6 ficaram feridos nos ataques na região, pontuou o Conselho de Segurança do governo do Kurdistão em comunicado descrevendo o ataque como um crime. Então, aqui, além do Iraque, o Irã, naquela sua ofensiva da terça-feira, também atacou bases ligadas a Israel, na Síria. No outro dia, o Irã se lançava a novo ataque de mísseis, e desta vez com drones, também, como diz esse material da Folha. Irã ataque base de grupo rival no Paquistão com mísseis e drones. A ação ocorre um dia após bombardeio na Síria e no Iraque, elevando ainda mais tensão na região. Esse material é assinado por Igor Gielov e diz: um dia depois de atacar com mísseis campos de grupos rivais no Iraque e na Síria, o Irã bombardeou de forma inédita na madrugada desta quarta-feira a base do grupo radical Jaish-e-Jadli no também vizinho Paquistão, uma potência nuclear. Com isso, e ainda que por motivos aparentemente distintos da guerra entre Israel e Hamas, ligados a um atentado no sul iraniano no começo do ano,
Teherã estende a tensão que permeia o Oriente Médio para o sul da Ásia, a fronteira da antiga e fracassada guerra ao terror, ou seja, a reação dos Estados Unidos aos atentados de 11 de setembro de 2001. Continua aqui o material da Folha dizendo que há anos o Paquistão abriga grupos acusados de agir contra interesses do Irã, muitos deles bancados por seu grande aliado, a Arábia Saudita. O Jaish al-Adli, ou Exército da Justiça, havia sido acusado no passado de sequestrar policiais de fronteira iranianos. No meio disso ficaram Paquistão, Síria e Iraque, entre outros lugares que mantêm bases de combatentes e terroristas contrários a Teherã. Islamabad, capital do Paquistão, está numa situação particularmente delicada. Os ataques aconteceram nas montanhas da província paquistanesa de Baluchistão, uma área bastante montanhosa a 50 quilômetros da fronteira com o Irã. O ataque do Irã seguiu o padrão da véspera. Todos esses grupos são suspeitos, na visão de Teherã, pelo mega ataque terrorista que matou cerca de 90 pessoas no começo do ano naquele país, no Irã. O Estado Islâmico havia reivindicado a autoria, mas não está claro se ele tem ligação com essas agremiações sunitas. Os Estados Unidos e a França, que estão operando contra rebeldes pró-Irã Houthis do Iêmen, no Mar Vermelho, condenaram os ataques na Síria e no Iraque, chamando-os de irresponsáveis. Se eles não têm a ver diretamente com a guerra Israel-Hamas, é certo que elevam a tensão exacerbada em toda a região. O Irã apoia o grupo terrorista palestino, os Houthis, o Hezbollah libanês e outras agremiações e países contrários a Tel Aviv e aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, as autoridades de Israel tinham anunciado o fim da sua ofensiva ali contra o Hamas e diziam que a partir de então só iriam agir de forma pontual. Só que menos de 24 horas depois, isso tudo foi praticamente desmentido com nova ação violenta de Israel contra os Hamas ali no sul da faixa de Gaza. De qualquer maneira, isto já é um sinal de que Israel não está tão intransigente com aquela sua posição inicial de só acabar a guerra depois que eliminar os combatentes do Hamas, que até agora a gente não sabe onde se encontram. Tal é a sua capacidade e logística de se esconder e de se defender dos ataques de Israel.